Bom dia a todos, bem-vindos a mais um TD Talks. Na verdade, o primeiro do ano, o primeiro com um público tão seleto, né, como vocês. Queria agradecer imensamente Daniela, da Ferreira e Chagas Advogados, por estar aqui com a gente contando essa história muito interessante, né, sobre como a inteligência artificial está ajudando os escritórios de advocacia e os advogados, né, de uma forma geral. E o Hugo, por ter sugerido e ter trazido esse case fantástico para a gente, Hugo e Thiago, da Hop Digital, uma empresa fascinante, né? Com muita inovação, estão sempre se reinventando. Então, acho que além do caso, né, da Ferreira e Chagas, a gente tem a Hop aqui como uma empresa que está sempre se reinventando para acompanhar a transformação do mundo. Né? Então, eu queria agradecer vocês, passar a palavra aqui ao Hugo e desejar uma boa apresentação. Uma observação só, vai ser um bate-papo final, tá, pessoal? Então, um painel, né? O Hugo vai moderar esse bate-papo entre a Daniela e o Thiago, e vocês podem ir mandando as perguntas pelo Q&A ou pelo chat. O Hugo vai lendo essas perguntas aí ao longo do painel, e no final a gente abre, né? Se sobrar tempo, acredito que vá, a gente abre aí para a gente trocar experiências, tá bom? Para vocês conversarem, perguntarem o que quiserem para os três, tá bom? Mas deixo aqui a indicação para, durante o painel, as perguntas serem enviadas pelo Q&A. Tá bom? Hugo, com você. Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Muito obrigado a participação. Vou começar aqui o painel me apresentando primeiro, de uma forma bem rápida. Eu trabalho com tecnologia desde os 16 anos de idade. De lá para cá, eu conquistei 10 reconhecimentos internacionais. O último dele foi em blockchain, em 2019. Hoje eu sou o CEO da Hop Digital, que a Denise já falou, uma empresa que está sempre inovando. Estamos acelerando a inovação e transformando o setor jurídico. A gente está trabalhando muito forte com esse setor, que é um setor fantástico, tem um potencial muito grande de inovação com IA. E a Daniela vai ajudar a gente a falar um pouquinho dos desafios, né? Como é que essa história é na prática, né? IA aplicada no setor jurídico. Hoje a gente tem uma missão de entregar resultados memoráveis para os nossos clientes. Basicamente, a gente fornece squads de desenvolvimento de software especialista em IA, ciência de dados e blockchain, para acelerar resultados nos investimentos em tecnologia. Só para fechar a apresentação da empresa, em 2019, a gente teve o prazer, né, de receber uma premiação de um projeto que a gente participou, de um produto de software. Ele foi premiado com a melhor solução construída na nuvem da IBM, e com destaque aí para os recursos de interação com IA. Então, assim, basicamente essa é a minha apresentação. Eu vou começar a apresentar as outras pessoas que vão participar desse bate-papo. Como bom mineiro, a gente gosta de conversar, né? Então, hoje a gente não vai apresentar nenhum slide. A ideia é que a gente realmente falar um pouquinho do caso de sucesso da Ferreira e Chagas, falar um pouquinho das verdades sobre IA aplicada ao setor jurídico, e temos duas pessoas aqui para contribuir com esse assunto. Uma delas, eu tenho o prazer de anunciar, né, que é a doutora Daniela Marques. Ela é sócia do escritório Ferreira e Chagas, é um escritório que está aí entre os 3 maiores escritórios do Brasil. São 1.500 colaboradores, mais de 550 mil processos ativos. Ela é responsável pela diretoria de qualidade e tecnologia, e o motivo dela estar aqui é porque ela está na frente da jornada de adoção de IA dentro do escritório. Então, bom dia, Daniela. É um prazer estar contando com você aqui nesse bate-papo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hugo. Beleza. E a última apresentação é do Thiago Moura. Esse também eu tenho um orgulho de trabalhar com ele hoje. Ele é meu sócio, ele é CTO da Hop. Ele faz parte de um grupo seleto aí de 18 pessoas no mundo que tem um reconhecimento vitalício da IBM, tá? IBM Champion Lifetime. Então, é uma pessoa que realmente tem uma contribuição muito grande na comunidade mundial técnica, e ele é reconhecido por isso. Ele é diretor de inteligência artificial também da Sucesso Minas, que é a Sociedade de Usuários de Tecnologia de Minas Gerais. Ele é professor e coordenador também da nossa pós-graduação de IA e Ciência de Dados na UniBH, além de palestrante, enfim, e ser um cruzeirense fanático. Isso aí, Hugo. Valeu, velho. Bom dia, bom gente. dia. Então, pessoal, como bom mineiro que gosta de um bate-papo, a gente sempre começa com uma história, né? Então, vamos falar um pouquinho da história da Lia. Eu acho que eu vou chamar a Daniela aqui para começar a conversar.
para ela falar um pouquinho da jornada de adoção de IA na Ferreira Chagas, como é que foi isso, os resultados alcançados, como é que chegou num cenário onde teve um aumento de produtividade aí de 2.500%, redução de custos de 55% da área de publicação, enfim, o case aí vocês já devem ter recebido os números. Então, vou chamar aqui a Daniela para contar um pouquinho para a gente essa história, como é que tudo começou, enfim, de uma forma bem natural mesmo, de uma forma bem simples e vamos começar esse bate-papo. Tudo bom? Bom dia, Daniela. Pode começar e contar essa história para a gente. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer a oportunidade aqui de conversar um pouquinho com vocês, né? Todo mundo que está aqui com a gente hoje para saber um pouco mais de como é que foi a nossa experiência, como é que está sendo, né, a nossa experiência com essa vertente de IA. A nossa história com esse assunto, ela não é recente, né? O escritório, apesar da gente ter aí, estamos completando esse ano 30 anos, né, de existência, que o escritório foi fundado, proporcionalmente há poucos anos, eu diria que aí nos últimos 6, 7 anos, é que a gente começou a entender o quanto que a tecnologia podia transformar o nosso negócio jurídico, né? Aqui eu imagino que tem um grupo de pessoas grande aqui que deve ser advogado e que, sem dúvida, sabe o quão conservadora é a área jurídica, né? Isso vale para escritório, isso vale para os tribunais, isso vale até para a própria OAB. Então, a gente vem de um meio, né? A gente tem uma formação onde a gente é muito pouco instigado a buscar coisas novas, buscar soluções de tecnologia, então nem se fala, né? É um negócio que, para nós, advogados, foi uma realidade que ficou muito tempo distante do nosso dia a dia. Mas, de um tempo para cá, nesses últimos anos, o Lugo comentou aí, né? Lá no escritório a gente tem, hoje, mais de 500 mil processos sobre a nossa responsabilidade, e a gente acabou chegando num ponto inevitável de ter que ser obrigado a buscar quase que obrigado a buscar algumas soluções de tecnologia para viabilizar um tipo de atendimento com qualidade, com segurança para os nossos clientes. Então, e aí nisso é que a gente começou essa nossa jornada, né? A IA, eu falo que ela é a mais recente, mas ela não foi a primeira, né? A gente já teve alguns outros processos de inovação no viés de tecnologia, envolvendo a parte principalmente de automação, questões de melhoria de RP, algumas outras ferramentas que também ajudaram bastante nesse processo. Mas a IA, sem dúvida, ela chegou para ser o que faz a tecnologia que a gente está enxergando, que tem a capacidade de mudar nosso paradigma, né? Fantástico. Aqui é onde a gente vai conseguir realmente fazer uma atividade jurídica diferente. Então, como é que ela começou essa história, né? Acho que vou lembrando aqui a conta, acho que foram 4 anos atrás, a gente eu particularmente comecei a estudar um pouco sobre essa questão de inteligência artificial, e a gente, meio na cara e na coragem, assim, começamos a fazer um desenvolvimento de IA por conta própria, né? O escritório sozinho, sem suporte de nenhuma empresa da área de tecnologia, ou nem de profissionais da área de tecnologia, a gente fez a nossa continha lá na IBM Watson, e começamos a fazer treinamento de algoritmo por conta própria. E nisso aí a gente ficou uns 2 anos fazendo por conta própria, e conseguimos andar alguma coisa, assim, bem pequena, mas andamos, mas chegamos num ponto em que a gente viu que a nossa limitação de conhecimento técnico sobre essas questões da parte do algoritmo em si e da própria inteligência artificial, elas estavam se tornando um obstáculo para a gente seguir em frente. Então, foi quando a gente começou a buscar no mercado algumas empresas que tivessem conhecimento disso. Falamos com muitas empresas, né? Existe
essa questão da IA, ela é uma questão muito interessante, né? Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, eu brinco que o olho do pessoal brilha, né? Todo mundo acha muito legal, inteligência artificial é fascinante, e realmente muito fascinante, mas a bem da verdade é que na nossa realidade do Brasil, e principalmente da área jurídica, a gente tem pouquíssimas ou praticamente nenhuma frente muito evoluída disso. Então, a gente teve muita dificuldade, inclusive, de encontrar profissionais que tivessem condição de nos ajudar nesse processo, né? Então, acho que quando a gente começou, a gente tinha um problema que a gente queria resolver, que era uma questão específica sobre tratativa de publicações. Todos os advogados sabem aqui, o advogado funciona impulsionado pelas publicações de diário oficial. Na nossa realidade ali, nós estamos falando de 4, 5 mil publicações por dia. É muita coisa. É muita coisa, é muito documento, é muita informação, e a gente tinha um processamento humano, né, para fazer isso, que era o jeito que a gente tinha até então, mas a gente enxerga... a gente sabia que não tinha outro jeito naquele momento, mas a gente enxergava que a inteligência artificial tinha uma oportunidade muito boa de desenvolvimento nessa frente, né? Então, a gente caminhou com isso, com essa parte das publicações, que foi através desse primeiro problema, né? Vamos dizer assim, que surgiu a LIA, que foi esse processo que a gente passou de tratativa automatizada por inteligência artificial das publicações dos diários oficiais. Então, foi, como o Hugo comentou, um ganho de produtividade imenso, né? Às vezes um serviço que a gente gastava 1, 2 dias para fazer, hoje a gente consegue fazer em pouquíssimas horas, né? Com um nível de assertividade muito grande, e tem uma facilidade que eu falo que a inteligência artificial ela tem um benefício que naquilo que é repetitivo, ela sempre vai ser melhor do que um humano, né? Porque a inteligência artificial, uma vez que ela aprendeu, ela não esquece mais, né? O ser humano, a gente é falho, a gente pode esquecer, pode distrair, né? Enfim, leu diferente naquele dia, e a inteligência artificial, ela não faz isso, né? Ela vai ler sempre exatamente do jeitinho que ela aprendeu. Então, tem um benefício muito grande de ganho também de qualidade, né? De processamento. Então, foi um processo muito interessante e gratificante demais para a gente conseguir chegar nesse produto pronto, né? Chegar nesse momento onde a gente tem a LIA pronta, funcionando, em operação. Obviamente, isso só aconteceu, a gente só conseguiu dar esse salto depois dessa jornada nossa de busca de parceiros, quando a gente encontrou a Hop, tivemos o prazer já estamos aí desenvolvendo projetos juntos há 2 anos agora, né, Hugo? Salvo engano, acho que já estamos completando 2 anos, exatamente. Quase 2 anos e meio já, né? Sem dúvida, foi um fator que facilitou demais, né, o processo chegar num ponto de ter uma entrega prática. Então, um pouquinho rapidamente aqui, a nossa história de criação dessa ferramenta, né, da LIA, ela foi assim, ela nasceu a partir essa ideia nasceu a partir de um problema, e ela, obviamente, agora já tomou outras possibilidades que o legal da inteligência artificial é isso, né? Quanto mais você trabalha com ela, mais você vê o que ela pode fazer por você, né? E aí você começa a achar que o céu é o limite, né? Isso acaba sobrando até para a gente, né? Cada vez mais a nossa régua aqui está subindo, né? Isso é verdade. A gente tem tido essas conversas com uma certa frequência, muito nesse sentido, né? Quando a gente vê quantas possibilidades a gente tem, e eu falo que criatividade não falta, né? Para pensar coisa, para a gente imaginar o que é possível de ser feito, a gente vai longe. Então, é importante, obviamente, tem todo um processo por trás disso, né? Mas acho que a ideia foi essa, a gente conseguir
chegar nesse ponto de ter uma ferramenta que, de fato, conseguisse nos auxiliar na nossa atividade diária, e auxilia muito, né? Não tem nenhuma dúvida disso, e abrir essas outras, essa cortina de possibilidades que a gente tem aí com outras frentes de IA. Legal, perfeito. Já que você falou de ferramenta, Daniela, eu vou pedir para o Thiago aí abrir um pouquinho, começar a falar um pouquinho da parte técnica, né, dos desafios técnicos, falar um pouquinho do IBM Cloud, aí, do Watson, que foi citado, como é que isso acelerou a inovação, enfim. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho na parte técnica, para depois voltar na discussão aí, do case, da Lia, enfim, fazer um bate-papo entre nós três. Claro. Aí a parte que eu mais gosto de falar, né? Eu tô caladinho aqui. Né? Falando em ferramenta e tecnologia, você já se mexeu, né? Vamos falar de como que a gente construiu esse sonho aí, né? Que a Dani contou um pouco. É isso aí. Então, como a Dani falou, né? A gente encontra a Ferreira e Chagas há um tempo atrás, e eles estavam com essa iniciativa lá com o Watson já, na IBM Cloud, tentando fazer acontecer. Né? Eles já tinham algumas coisas lá, já tinham alguns documentos treinados, rotulados no Knowledge Studio, no Natural Language Understanding. Já tinha algumas coisas lá funcionando. E a gente entra para primeiro ver como que estava, assim, aquilo que... A primeira coisa que a gente fez foi, vamos ver o que vocês já fizeram, ver se a gente consegue sair dali e depois construir, de fato, a solução, né? Então, é claro que a IA é a parte mais charmosa do case, né? Então, a gente vai falar muito do Watson, a gente vai falar muito dos algoritmos que a gente implementou junto ao Watson para entregar o resultado que a Dani falou, mas tem um aspecto que, quando a gente fala de IA, a gente acaba esquecendo, é que por trás disso, é igual a Dani falou, velho, a gente tem 4.000 publicações todo dia entrando, sendo processadas em tempo real. Porque alguns prazos são prazos de horas, então eu não posso demorar 24 horas, por exemplo, para processar uma publicação, porque eu posso, eventualmente, perder muito do prazo dela para o advogado tomar uma ação. Então, a gente tem toda uma estrutura deployada hoje na IBM Cloud que suporta a gente ter volumes grandes de trabalho. Então, a gente já teve um momento, por exemplo, se não me engano, no início do ano passado, no meio do ano passado, que teve um pico de um desvio de publicações no crawler, né? Então, a gente teve, tipo, em um dia, um pico de 20 mil, que é, tipo, 5 vezes mais do que a gente está acostumado. E aí, a gente precisou escalar as aplicações, a gente precisou contar com essa flexibilidade que a Cloud nos dá. É a mesma coisa que no final do ano os tribunais param de funcionar. Então, basicamente, ali de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a gente teve um chorinho de, sei lá, 100 publicações por dia. Foi uma paz, sabe? Então, tipo assim, então a construção da aplicação foi toda pensada para conseguir reduzir custos nos momentos onde a coisa está tranquila. Por exemplo, fim de semana quase não tem nada. Fim de semana, muito raro ter alguma coisa nova. Então, fim de semana não funciona. O pico mesmo é de 6 da manhã até 6 da tarde, que é onde tem um volume grande. Às vezes tem um rescaldo no final do dia, mas é coisa pequena. Então, a aplicação é pautada muito nesse horário comercial. Então, a gente usou várias estruturas da IBM Cloud. Hoje a gente tem uma arquitetura de microserviços rodando lá dentro com mais de 9 aplicações, cada uma responsável por uma partezinha da solução, seja crawler, seja o classificador, seja chamar as APIs do Watson, enfim, tem todo um conjunto de aplicações. A gente fez muito uso da parte de serverless da IBM Cloud, que é a capacidade de se processar sem ter que ter um gasto contínuo de infra, né? Então, eu só gasto quando eu estou, de fato, processando. Então, por exemplo, esse trigger está todo lá dentro, né? Então, a gente consegue ter um custo de cloud que vai flutuar muito baseado em quando, de fato, eu preciso. Então, essas características que são as coisas que a gente não vai ver muito nas conversas, porque a IA vai tomar a discussão, claro, porque é muito mais charmosa. Acho que vale muito destaque, porque, assim, isso tudo... a Dani, não sei se isso vai chegar para ela, mas o Tarso poderia falar, que é quem está mais comigo ali no dia a dia, traz uma paz que a gente nunca se estressa com incêndios do tipo, a infra parou, o servidor está crashado, a API não responde, essas coisas não acontecem. Então a gente, tipo assim, pode... exato, pô, meu telefone não toca de madrugada, isso é maravilhoso, Fraga. Então, isso é muito bom.
Então, tipo assim, isso deixa sobrar tempo para a gente dedicar, de fato, aonde vai entregar valor, né? Que é fazer os algoritmos, treinar novos dados, enfim, discutir novos problemas. Então, essa parte da infra, eu trouxe ela primeiro para mostrar só que, embora a gente não vai ver isso acontecendo, mesmo, tipo assim, sei lá, acho que todo case de inteligência artificial, muito provavelmente a gente não vai trazer essas informações para a mesa, porque a inteligência artificial é muito mais legal falar, claro, mas eu acho legal mostrar porque isso é o pilar sólido ali que deixa isso estar em produção e a gente poder pensar em outras coisas depois. Então, acho que isso foi fundamental. E aí, quando a gente chega lá e o pessoal já estava trabalhando com o Watson, a gente pega aquilo como o ponto de partida. Então, aquele trabalho que a Ferreira Chagas fez durante 2 anos no Watson, a gente pega aquilo como ponto de partida e usa aquilo como uma primeira camada de entendimento do documento de publicação, beleza? Então, eles já tinham rotulado muitos dados, eles já tinham feito bastantes anotações no WKS. A gente chega lá e fala, beleza, não vamos jogar isso fora, isso vai ser útil, vamos aproveitar. Então, a primeira coisa que acontece é pegar esse speed up, né, que o Watson deu ali, das ferramentas das APIs prontas. Então, a gente pegou isso entregou um resultado ali, tipo, aspas, imediato, né? Embora a Ferreira já estivesse trabalhando há um tempo nisso, mas a gente não precisou se preocupar com essa parte. E a gente foi preocupar, de fato, com a parte seguinte, que é, beleza, a partir do momento que eu já tenho uma visão dos documentos, que eu entendo algumas informações do documento, alguns metadados do documento eu consigo entender, tá, agora eu vou classificá-los. E aí é onde a gente construiu uma série de algoritmos que compõem a LIA, né? Então, a LIA hoje é uma arquitetura de redes neurais toda conectada, assim, uma coisa bastante complexa do ponto de vista de solução mesmo. E aí a gente pega isso como entrada, passa nesse emaranhado de neurônios aqui, e a gente tem o resultado no final. E aí esse resultado volta lá, né, para o sistema que a Ferreira Chagas usa para os advogados trabalharem, né, o CRM deles, e com as atualizações, com os prazos, com o tipo, etc., tudo identificado. Então, a gente fez um trabalho que pensava na escalabilidade, nessa flexibilidade de workloads que a gente pode ter, e, claro, na qualidade do modelo. Então, a gente conseguiu fazer aqui um trabalho que foi um trabalho, assim, assim foi em todos os aspectos muito bem feito, tanto como ele evoluiu, né? Assim, a capacidade que a gente teve de poder sentar e conversar com a Ferreira Chagas de trazer assim, olha, vamos começar primeiro com uma quantidade pequena de classes, aquilo que é maior volume, vamos passar. A gente começou, se eu não me engano, a primeira versão, se a gente voltar lá atrás, a Dani talvez pode me corrigir, a primeira versão tinha, acho que, capacidade de reconhecer 9 tipos de publicações. Hoje a gente consegue processar mais de 120, se eu não me engano, se eu não perdi a conta. Então, isso tudo foi um processo. A gente não chegou de cara e toma 120, porque provavelmente o resultado seria ali bastante ruim. Então, a gente foi construindo tijolinho por tijolinho. É claro que a evolução não foi linear, né, Dani? A gente chegou de 9, 9 tá legal, vamos para 60. A gente foi dando uns pulos assim. Esse é o ponto do IA, né? A pessoa fala muito de inteligência artificial, que é uma solução pronta, quer começar a utilizar no minuto zero, né? A Dani, nas conversas com ela, acho que é até bom ela falar, né? Que a inteligência artificial ela tem um processo de evolução, você tem que respeitar. E um desafio grande para isso tudo, no caso da cadeira que a Daniela está aí sentada, é você ter, enfim, ânimo, né, coragem de investir no desconhecido, né, Dani? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, só interrompendo você um pouco, Thiago, porque você colocou num ponto importante que existe a questão técnica, existe a questão que a IA ela precisa de um tempo, ela tem que ser evoluída, você tem o Watson ali para acelerar a inovação, mas você também precisa construir coisas a mais ali, um pouco mais complexas às vezes, para conseguir chegar no resultado esperado, mas tudo isso precisa de um tempo. E aí eu queria que a Dani falasse um pouquinho aí sobre a questão do receio de investir, como é que é essa questão, vou investir em algo que eu nem sei como é que vai ser construído, o que vai ser construído. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, Dani? Claro. A brincadeira que eu fiz com o pessoal é que inteligência artificial não é Nissim hoje, né?
Você bota água quente, 3 minutos, põe um tempero, está pronto. Não existe isso, né? Isso acontece, eu acho, com toda a questão tecnológica que não é muito clara como ela funciona. Sempre se tem essa impressão, eu já passei por isso com a questão de automação em outras épocas também. Se tem uma impressão geral de que é muito simples, você põe lá, liga e amanhã está funcionando. E eu acho que minha visão é que esse é um dos motivos pelos quais a gente tem tão pouca coisa de fato desenvolvida. A parte de desenvolvimento de IA, ela é um processo, né? Ela é um processo longo, ela é um processo contínuo. Não vou nem dizer que ele é eterno, porque eu não sei, né? Mas é provável que seja eterno, em alguma medida. Mas essa questão, apesar dela ser muito fascinante, né? Como a gente tem pouquíssimas coisas prontas de IA até o momento no mercado, para a gente sair do ponto da vontade de usar e vou viabilizar um projeto para que eu de fato possa usar, tem um caminho aí que ele pode ser um pouco tortuoso, sabe? Então, eu acho assim, tem que ter uma vontade de investimento, tem que ter, precisa ter um entendimento muito claro sobre o que se quer construir, né, com a inteligência artificial, que tipo de solução que a gente busca, porque ela também não é um negócio mágico que vai ser aplicado a toda e qualquer situação e vai resolver todos os problemas da vida. Não é assim que funciona. Tomara que um dia seja, mas ainda não é assim. Mas essa questão de respeitar o processo de desenvolvimento e de entender que precisa de uma maturidade de entendimento, que precisa de um investimento a longo prazo para que as coisas, de fato, se transformem em algo concreto, isso, sem dúvida, é uma das coisas que eu considero que foram mais relevantes. Talvez se a gente tivesse trabalhado os 2 primeiros anos, chegado naquele ponto, falado, pois é, daqui eu não consegui para frente, tivesse desistido, certamente eu não estaria aqui conversando hoje. Então, entender que, apesar das dificuldades que vão acontecer, existem sempre outras soluções, outras possibilidades de construir formas de a gente tirar as coisas do plano das ideias e colocar no plano prático. Então, essa parte precisa ter um pouquinho de coragem para investir. A IA, ela é ainda um negócio muito misterioso, né? A gente sabe que tem, sabe que existe, sabe que funciona, mas ainda, né, não é um negócio muito claro para a maior parte das pessoas. Então, você tem razão quando você fala que é um investimento um pouco no desconhecido, é mesmo. Mas a nossa experiência é que esse investimento, combinado com obviamente, uma parceria técnica que, de fato, consiga viabilizar isso existir. E também um foco naquilo que se quer construir, que essa é uma outra questão, né? A gente sabe que tem muitas possibilidades para IA, mas se a cada mês a gente quiser olhar para uma possibilidade, a gente não faz nada. Sim. Então, tem que entender tem que focar em uma solução, desenvolver, chegar até no ponto onde ela vira operacional, para depois a gente olhar para todo o nosso repositório de ideias de novo e ir para frente. Eu até acho que, com o tempo, é provável que essas ferramentas de IA sejam mais comuns, sejam mais recorrentes, e que aí a gente consiga até evoluir um pouco mais rápido nisso, né? A gente vê, por exemplo, eu fiz o comentário da questão de ser conservador, né? Mas a gente vê aí notícias recorrentes dos próprios tribunais, que eu diria que na nossa cadeia aqui jurídica é uma das pontas mais conservadoras, sem dúvida, o Poder Judiciário, mas o próprio Poder Judiciário já tem muitas frentes, obviamente que aí voltadas para a realidade daquilo que é o problema deles, né? Já tem algumas frentes desenvolvidas, mas são todas frentes muito isoladas, né? Cada um desenvolvendo o seu projeto. Então, uma vez eu estava lendo um pouco sobre isso,
E nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma história de um desenvolvimento de inteligência artificial lá, que as 4 maiores universidades do país se uniram para fazer o desenvolvimento da mesma ferramenta. Você imagina o tamanho que esse negócio toma, né? Aqui a gente ainda está muito nesse formato, cada um fazendo o seu. O Ferreira de Chagas faz aqui, o Poder Judiciário faz os dele. Então, e aí a gente acaba tendo mais dificuldade de enxergar uma solução gigante pronta. Mas eu acho que em algum momento a gente deve chegar lá, o que vai ser ótimo, porque existem uma série de pessoas envolvidas nessa cadeia, por exemplo, do Poder Judiciário, da prestação de serviço jurídico, que às vezes não vão ter a condição ou até o foco, né? Ou às vezes até a habilidade, ou volume de informação, porque isso é uma das coisas que eu aprendi com mais segurança. Acho que a verdade mais absoluta sobre IA é só rola se tiver volume. Exatamente. Só dá se tiver, assim, só dá para, não é para ela, depois de pronta, dá em pouco volume também, né? Mas para ela existir, tem que ter muito volume, né? Para que a gente tire um algoritmo do zero e ele esteja funcionando, você precisa ter um volume de informação. Isso para nós foi bom, porque com 500 mil processos, informação é o que não falta, né? Mas eu falo que a parte mais cruel da outra face da moeda é que, do mesmo jeito, com 500 mil processos, eu quero fazer tanta coisa, né? Até eu conseguir fazer tudo. Até eu conseguir fazer tudo que a gente quer, nós vamos ter aí alguns anos aí para frente. Legal, mas legal. Acho que é isso aí. Seria... Legal, fantástico. Essa questão da adoção, eu costumo comparar muito com o que eu falo sempre, né, das minhas palestras e aulas, que se a gente ficar esperando, quem quer adotar, né? Se quem quer adotar, ficar esperando isso, aspas, ficar maduro para ir, ela vai perder um tempo, que é esse tempo de aprendizado que a Dani está falando, sabe? Que é o seguinte, você precisa começar, nem que seja pequeno, com modelos mais simples, com problemas mais simples. Porque é uma jornada que, aspas, igual a Dani colocou, é eterna. Só que ela não é eterna do ponto de vista que você vai trabalhar só num problema. A questão é que você vai trabalhar num problema até ele estar bom o suficiente. Nesse ponto, ao que você chegar nesse ponto, você já descobriu outras N oportunidades no caminho que estão engavetadas. Então, você vai querer trabalhar. E aí pode ser que esse cara que estava bom aqui, ó, isso aconteceu com a gente durante a LIA, quando teve a virada do Covid, a gente teve um tipo de publicação que mudou completamente o texto. Audiência. A convocação para audiência mudou completamente, porque antes eu tinha uma convocação para audiência presencial, a gente passou a ter convocações para audiências virtuais. O texto mudou. O grau de assertividade de audiência fez assim, ó, na virada da Covid. A gente teve, tipo assim, ó, pouquíssimo tempo para conseguir juntar um voluminho ali dos novos documentos que estavam surgindo de audiência com o Covid, retreinar essa parte, subir o modelo e ia corrigir. Então, estava tudo aqui, ó, estava velocidade de cruzeiro, de repente, pô, sacou? Isso vai acontecer. Tipo assim, a gente está falando aqui do âmbito jurídico. Sempre muda, né? Os fatos sempre mudam, né? Isso, ela é uma técnica que ela está muito conectada ao a Dani colocou no início da fala dela, ao comportamento, à repetição, aos eventos que estão acontecendo. Se esses eventos, o que está fora, no mundo exterior, muda a forma como acontece, talvez aquela inteligência ela vai estar refém dessa mudança, entende? Isso vale para qualquer coisa. A gente pode pensar, por exemplo, numa IA de recomendação de produtos, ou numa IA de recomendação de promoção de viagem, por exemplo. Sacou? Se você tinha um público-alvo que tem uma característica muito parecida e de repente você vai atacar um outro público, você provavelmente vai ter dificuldade se você usar a mesma inteligência, porque o comportamento pode ser diferente. Então, assim, é uma jornada que vai, e eu costumo comparar com a adoção de RPs e CRMs que a gente teve no início dos anos 2000, ali, nos anos 90, né? Não é a mesma coisa. Se você esperar para falar assim, não, vou adotar IA, vou sofrer 9 meses e nunca mais vou olhar para isso, acho que você está sendo ingênuo, assim, É um trabalho contínuo, né? Exato, você tem que começar e aí a palavra que a Dani tem repetido muito, que é o problema, isso é fundamental, a gente tem que começar com um problema, trazer para a mesa, trabalhar ele, evoluir isso, chegar num ponto que está confortável, pegar o próximo e assim continuar. É um circuito, você vai ficar rodando ali, ó, aspas, ad eterno. Perfeito. Não, pessoal, muito bom, Thiago e Daniela. Eu acho que vocês já começaram a falar aí
algumas lições de ouro, né? Eu acho que, até atualizando um pouquinho, lições de Bitcoin, né? Vale bastante coisa aí, tudo que vocês estão falando. Eu acho que vale a pena, só para 2 pontos, tá? Pessoal que está assistindo, podem perguntar, fazer perguntas, mandarem no chat. No final, a gente vai abrir o microfone aí para a gente fazer um bate-papo mais aberto com vocês. Mas, assim, só para fechar essa parte de lições aprendidas que vocês já começaram a falar, e eu acho que vale a pena a gente reforçar, assim, Daniela e Thiago, para vocês, assim, lição aprendida, 1 ou 2 lições aprendidas com relação a toda essa jornada de adoção de IA e o case da Lia. O que vocês conseguem destacar aí de tudo que vocês já falaram agora? Eu acho que se eu tiver que selecionar 2 aqui, acho que a primeira é foco. O processo de trabalhar com a inteligência artificial precisa ter um foco. Precisa ter foco combinado com paciência. Né? A gente precisa controlar a ansiedade de ter uma coisa pronta para que a gente não atropele o processo e, de fato, a solução seja construída da forma correta. Quando a gente fala em substituir uma atividade humana por uma atividade de inteligência artificial, no nosso caso, por exemplo, que é de prestação de serviços, tem um risco muito grande. Né? Então, não dá para fazer isso só porque eu estou com muita vontade de fazer rápido. Então, tem que fazer com muita segurança, porque eu não posso expor o negócio, né, a esse tipo de risco. Então, acho que essa é uma. E a outra, eu acho que tem uma questão, o Thiago fez esse comentário, né, talvez pelos nossos 2 anos de trabalho por conta própria aí, nesse processo nosso, a gente aprendeu muita coisa, obviamente que quando o Thiago está fazendo todos esses comentários técnicos aí sobre cloud e enfim, o negócio que não para, a estrutura que não cai, esse é um dos motivos pelo qual a gente tem que ter alguém técnico acompanhando o processo, porque a gente nunca ia chegar nesse ponto com esse tipo de entendimento. Mas eu acho que é muito importante que, para quem se interessar em enveredar por esse tipo de desenvolvimento, conhecer um pouco como é que as coisas funcionam, como é que é a lógica da construção dos algoritmos, a própria lógica das entregas que a inteligência artificial pode fazer, por 2 motivos. Um, porque facilita muito essa interlocução com quem for o parceiro técnico, né, que é o nosso caso aqui. A gente tem uma interlocução muito, muito limpa, né, muito fluida, mas mais ainda, possibilita com que quem é que está querendo resolver o problema, no nosso caso, por exemplo, o problema era nosso, né? Então, a gente sempre teve a capacidade de direcionar a parte técnica para aquilo que a gente entendia que era o problema maior. Então, assim, não adianta também achar que o parceiro vai entender o seu problema melhor do que você, porque não vai. Quem sabe, né? Quem é o dono do problema tem essa condição e ajuda muito se a gente entender um pouco melhor sobre isso. Hoje a gente tem muita coisa já escrita, né? Que dá para, obviamente, não é que dá para se tornar técnico aprofundado no assunto, que não é meu caso também. Eu entendo bem, eu brinco que a minha piscininha na IA é rasinha, aquela piscininha assim, bem superficial. Mas minimamente para que a gente possa argumentar, conversar. Eu vejo que isso nos nossos processos de decisão sobre frentes, principalmente, faz com que o nosso diálogo seja muito enriquecido, né? A gente faz uma troca que fica muito interessante. Então, essa lição de que a gente também tem um dever de casa de aprendizado nosso sobre conceitos e afins, eu acho que isso é importante e para quem se interessa no assunto, acho que é muito relevante. Acho que é bem, bem importante olhar para isso também. Perfeito, Daniela. Muito obrigado. E você, Thiago? Indo nesse gancho da Dani, de fato, eu acho que esse foi uma coisa muito bem sucedida nesse case, que é essa mescla do time da Ferreira Chagas com o time da Hop, foi assim, foi muito boa, né? Então, a gente, por exemplo, o Gordon falou, a gente não conhece mais sobre interpretar uma publicação do que os advogados que estão lá lendo publicações todo dia.
entende? A gente precisa primeiro entender o que é interpretar uma publicação. O que é a publicação, o que tem na publicação para eu identificar que é útil? Quais são os elementos? O que o advogado, quando bate o olho nisso aqui, ele está procurando? Então, a gente teve todo um processo de sentar com o time da Ferreira Chagas, entender isso, e o pessoal trabalha com a gente nisso desde então, sabe? Então, a gente tem um time hoje que a gente compartilha as ferramentas de comunicação, a gente está junto, sentado na mesma mesa, trocando muito nesse aspecto. Então, acho que hoje eu já consigo ler uma publicação e já dar uma direção de que aquilo pode ser, entendeu? De tanto a gente lê publicações. Você já sabe até qual que é o prazo agora, né, Thiago? Depende, pode ser também. Então, alguma coisa dessa natureza. Então, mas isso tudo é uma coisa que vai levar tempo, né? Então, e aí você pega, por exemplo, a gente está misturando advogado com cientista da computação. São perfis de pessoas muito diferentes, né? Então, colocar isso na mesa, fazer isso funcionar, é uma tarefa que, assim, a gente foi muito feliz nesse projeto. O time hoje que cuida das soluções da Ferreira Chagas assim, eu acho que tem uma sinergia muito, muito boa. Toda vez que a gente senta para conversar, é uma conversa tipo, eficiente, né, em tempo, a gente sai com soluções, com propostas, com caminhos. Então, acho que assim, isso é um ponto que a gente, para esse projeto, foi assim, maravilhoso assim, nesse aspecto. Eu acho que essa mistura agrega demais e traz muitos resultados. O segundo ponto é que a gente tem que ser honesto com os nossos baselines, assim, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai entrar num projeto desse, a gente tem que definir o que a gente está esperando. O que hoje a gente tem de baseline? Qual que é o nosso ponto de referência, né? E aí tem um ponto que a gente tem que entender muito bem nesse tipo de projeto, que baseline não é o mínimo. Baseline é a nossa referência. Se eu estiver abaixo, qual decisão eu vou tomar para chegar lá? Se eu estiver acima, que decisão eu tomo para me manter acima? Beleza? Porque, por exemplo, a gente teve momentos no projeto que a gente passou os baselines que a gente gostaria. E em vez de a gente, aspas, deixar aquele baseline, a gente falou, não, beleza, então esse é o momento de adicionar novas categorias que vão provavelmente deixar o problema mais complexo, vai abaixar do baseline, mas a gente está confortável, porque a gente está acima, a gente deve abaixar, talvez a gente vai chegar no baseline e ficar um pouco abaixo, não tem problema. Então a gente fez essa tomada de decisão pautada em baseline, em referência, é importante demais. Tanto para o time técnico quanto para o pessoal de negócio entender o que está acontecendo. E a gente tem que ser fiel a isso. Então, muitas vezes a gente teve conversas, por exemplo, a gente pegou aqui um conjunto, testou e não ficou legal. Aí, tipo, a gente, calma, isso aí são 100 publicações, a gente passa 4.000 por dia, a gente não pode tomar uma decisão em 100 aleatórias que a gente catou, a gente tem que olhar para o todo. Essa 100 a gente, infelizmente, pode ter tido um azar gigantesco, vamos olhar para o todo. E a gente olhava para o todo, voltava para a mesa. Então, ser honesto com essa referência e mantê-la, né? Tipo assim, manter a métrica sendo calculada da mesma forma durante todo o processo, para que essas decisões possam ser sempre comparáveis, isso é importante demais para qualquer projeto de inteligência artificial. Perfeito. Se você ficar mudando esse baseline ou essa métrica de tempo todo, uma hora a coisa, você vai olhar para mas mês passado não estava melhor, mas não, mês passado a métrica era outra, então não dá para comparar. Então, assim, ser honesto com a referência, aí, tipo assim, e lembrando que o baseline não é o mínimo, mas ele é a referência. Então, se eu estiver acima, eu vou tomar uma decisão de negócio, se eu estiver abaixo, eu vou tomar uma decisão de negócio. Então, tipo, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho que essas duas coisas no nosso projeto foram, assim, cruciais para a gente conseguir trilhar esse caminho. Então, muitas vezes a gente conversou sobre baseline, muitas vezes a gente sentou e falou, olha, a gente precisa subir, a gente precisa fazer isso, olha, a gente vai adicionar novas classes agora que a gente já está confortável com essas que estão aí. Então, tudo isso é pautado nessas coisas. Então, já teve um momento que eu cheguei para o pessoal do Fechais, para a Dani e tal, falei, gente, olha, não é o momento da gente colocar novas classes, a gente ainda não está estável. Parece que está bom, mas isso pode ser simplesmente sorte. Vamos esperar mais um pouco. A gente pode estar rodando aí, tipo, essas 2 semanas deu sorte, vamos esperar ter um volume maior para ver se está de fato consistente. A hora que você demonstrou consistente, a gente, não, beleza, está consistente, galera, vamos voltar e colocar mais coisas. Então, nem sempre a resposta do passou o baseline, ela é boa, a gente não pode simplesmente ser otimista e ir, e nem sempre a resposta que está abaixo do baseline é ruim per si. Então, saber interpretar isso, tomar as decisões corretas, é importante demais para que o projeto siga num caminho de sucesso. Acho que para a gente... Perfeito, Thiago, muito bom.
E, pessoal, só para fechar aqui, antes de abrir para as perguntas, responder as perguntas, Gão, só te interromper, velho, porque tem uma pergunta sobre o que eu acabei de falar, velho, que tá, é dar um exemplo prático de baseline, eu vou aproveitar pode falar, pode falar. e dar. No caso da Ferreira Chagas, a gente usou o baseline a acurácia, beleza? Que é a capacidade de acertar a classe da publicação, o tipo da publicação, que está associado ao prazo, claro, né? Então, capacidade de acertar o prazo da publicação. Então, a gente fez um primeiro algoritmo lá no início, beleza? Assim, um primeiro algoritmo bem simples, e ele era o nosso baseline. Então, ele tinha um baseline lá, que era o que a gente já tinha, beleza? Quando a gente chegou num ponto que a gente ultrapassou isso, chegou numa maturidade, né, a nossa acurácia estava lá na casa dos 90%, a gente fixou que essa seria o nosso baseline dali para frente. Então, a nossa acurácia em 90% era o nosso baseline. Então, quando a gente passava isso, ótimo, sucesso, ótimo, excelente, e a gente sentava na mesa para discutir se a gente queria fazer. Quando a gente estava abaixo, a gente sentava na mesa para discutir como que a gente fazia para voltar para cima. Então, baseline é uma métrica que está muito provavelmente associada ao algoritmo que você está trabalhando, né, aos modelos que você está trabalhando, ao problema que você está resolvendo no geral, beleza? Porque você pode usar um baseline de negócio também, por exemplo. A gente poderia ter setado, por exemplo, um baseline de quantas horas estão sendo economizadas, beleza? Então, a gente começaria o projeto, né, teoricamente, com 0 horas economizadas, e a cada que a gente fosse evoluindo, a gente ia ter um baseline também progredindo, a gente poder comparar. Então, é mais difícil chegar no baseline de negócio, porque essa tradução, ela às vezes não é tão trivial, mas esses são exemplos de baselines que a gente pode adotar, entendeu? Perfeito, Thiago. Acho que eu vou continuar então com as perguntas, porque já está surgindo bastante pergunta aqui. Acho que a primeira que chegou foi essa aqui, ó. Com todo esse tempo de aprendizado da Lia, já até hoje, vocês imaginam que seria possível que outro escritório de advocacia adotasse a mesma solução, adotasse a Lia, para resolver o mesmo problema em quanto tempo? Olha, tempo, não sei se o Tiago tem uma medida de tempo assim exata. Eu acho que isso vai depender de vários fatores. Vai depender de quantidade de informação disponível, vai depender de quantidade de investimento disponível, depende de um pouco de conhecimento do assunto, esse direcionamento técnico. Eu tenho um pouco de dificuldade de cravar quanto tempo que é possível, porque eu acho que isso vai da realidade de cada desenvolvimento. Eu não sei se na experiência dos meninos aí, eles teriam alguma medida de tempo mais exata, mas com a minha visão, eu acho que tem... Perfeito, Daniel. O tempo, nesse caso, assim, ele depende muito da complexidade do problema, né? Então, se a gente voltar, por exemplo, na história do projeto da Ferreira Chagas, quando a gente falou lá, quando eu falei que a primeira versão tinha capacidade de classificar 9 tipos de publicação, se eu não me engano, a primeira versão, ela estava, aspas, pronta para produção, né? Porque a gente não colocou ela em produção com 9 só, né? Mas ela estava pronta, empacotada, etc e tal, com, tipo, cerca de 4 meses, mais ou menos, né? De trabalho. Então, e daí a gente foi só evoluindo, né? Então, a gente está falando aí de um projeto que já está indo por quase 3 anos já, né? Então, tipo, então varia muito de acordo com a complexidade. E a questão desculpa, ele citou o mesmo problema, mas vocês estão falando que é o mesmo problema para realidades diferentes, né? Apesar de ser o mesmo problema. Enfim, o escritório... ainda que seja para tratar publicação, né? Eu quero resolver meu problema de publicação. Eu acho que isso depende, por exemplo, da quantidade de documentos que tem para processar. A gente tinha uma base muito grande, isso facilita muito. Às vezes, se a realidade for de um volume menor, não necessariamente vai ter essa mesma facilidade. Isso que o Tiago está falando, depende de quantas classificações vão ser possíveis. Nós temos hoje um universo de mais de, acho que quase 200 ou mais já. Então, isso varia. O que eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas acho que o que eu posso dizer sobre essa questão de tempo, e usando até um pouco o que uma fala do Hugo aqui e do Tiago, é não se preocupar tanto nesse início com o tempo. Acho que é mais importante entender o que se quer fazer e onde se quer chegar, e aí sim é possível estimar um tempo. O Tiago falou, é verdade, a nossa primeira versão zerinha aí, ela demorou 4, 5 meses para ficar pronta,
Mas até ela chegar no ponto de entrar em produção, teve um outro caminho para frente. Então, aí também é decisão de negócio, né? A gente poderia ter decidido colocar lá a versão zerinho em produção. Foi uma decisão nossa. Aí varia muito de cada negócio. Perfeito. Uma outra pergunta que tem a ver com o tempo também aqui, a partir de quanto tempo, após a entrada da Hopin, no projeto de vocês, consideraram que a Lia começou a entregar resultado estável e satisfatório? Então, essa primeira versão nossa saiu com 5 meses. A gente colocou em produção, salvo engano, com 1 ano. Depois de 1 ano, a gente já conseguiu colocar uma versão em produção. E aí, depois disso, a gente colocou várias outras versões em produção. Mas porque a gente, em um determinado momento, pegando esse mesmo comentário que eu fiz, a gente tomou uma decisão de negócio de entender que ali eu já podia colocar ainda que não fosse 100%, eu já poderia colocar em operação. Então, a gente colocou 1 ano e pouco, se não me falha a memória, a gente já tinha colocado. Beleza. Mais uma pergunta, Daniela. O Ferreira Chagas parece ser uma excelente exceção no Brasil. Do seu ponto de vista, a advocacia ainda não se alertou para transformações possíveis com IA? Então, eu até acho que se alertou. Assim, no geral, eu já vejo muita gente falar sobre isso. Mas entre prestar atenção no assunto e, de fato, querer se transformar é um caminho longo. Acho que nos escritórios, de forma geral, ainda vejo pouquíssima coisa sobre a questão da IA. Por todas essas questões que a gente falou aqui, tem uma outra, eu já falei isso muito, até alguns eventos da própria OAB, existe um medo sobre o que a IA vai fazer com o advogado, né? Existe um medo de que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho do advogado, e aí o medo ele gera receio, e aí com receio o pessoal, não vou mexer com isso não, que esse negócio vai acabar com o meu trabalho. E isso nada mais é do que uma demonstração clara do desconhecimento do que é, na prática, o que a IA pode fazer. Então, assim, acho que não só os escritórios, mas o mundo jurídico, de forma geral, ainda está muito atrasado. Se a gente comparar, por exemplo, quantidade de frentes de inteligência artificial desenvolvidas em produção, em uso, né? Na área médica, por exemplo, com a área que são 2 áreas conservadoras, né? Vamos dizer assim, a área médica e áreas mais tradicionais, vamos dizer, a área médica está anos-luz na frente da área, mas é muita coisa, muita coisa na frente. Por quê? Porque ele não tinha tanto esse receio da substituição. O advogado, em algum momento, ele criou esse negócio na cabeça de que ele vai ser substituído pela inteligência artificial, e se alguém aqui tem essa ideia, vou deixá-los tranquilos, tá, gente? Não vai. Não tem, inteligência artificial não vem aqui e se transforma no corpo de um advogado. Não tem isso. O que acontece existe uma série, e todo mundo que é advogado sabe muito bem disso, existe uma série de coisas que fazem parte da advocacia que, na prática, não são advocacia propriamente dita. Né? São coisas burocráticas, coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, lá. Mas não é você pegar, entender, construir uma solução, não é? Isso, na minha visão, é o que é o que é a essência, vamos dizer assim. O que a gente quer com inteligência artificial, com outras automações? É que essas coisas que não são, que você não precisa necessariamente ser um advogado para fazer, a gente põe uma tecnologia para fazer no lugar e deixa o advogado fazer o que é o serviço dele lá, gastar o tempo dele pensando, que é o que ele tem que fazer mesmo. Então, é por isso que eu acho que a gente acabou ficando um pouco para trás. O mundo jurídico, ele foi, vamos dizer, eu não vou falar que ele foi o último da corrida, porque tem outras áreas que são últimas aí, mas a gente está meio atrasadinho na largada. Mas a gente vai chegar lá. Acho que, apesar de estarmos atrasados, a gente está caminhando, está se acelerando. Estamos trabalhando juntos nisso. Exatamente. É isso aí. Pessoal, para fechar, está faltando poucos minutos, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do futuro. Daniela, você consegue passar uma visão de perspectiva do futuro? O que você acha que vem pela frente na Ferreira Chagas, planos, enfim, o que você está considerando aí de futuro mesmo para a Ferreira Chagas, com relação a IA?
Bom, eu tenho duas visões aqui. Uma com relação aos projetos, né? A Lia, ela já deixou de ser só um algoritmo da parte de publicações, a gente já está aqui hoje numa fase de interpretação de sentenças, por exemplo, entrando na fase final de validação, né? A gente tem outras frentes de interpretação de iniciais, sempre voltadas para esses documentos que são mais recorrentes nos processos. Então, como eu comentei, tem muitas frentes possíveis, a gente já enxerga várias delas, eu tenho certeza que quanto mais a gente conseguir colocar aplicação prática, mais coisa a gente vai enxergar que é possível seguir, mas nessa parte de desenvolvimento, eu acho que o que a gente está com uma expectativa muito grande agora é de conseguir vencer esse próximo passo do nosso projeto de interpretação de sentenças, que também é uma atividade que se mostrou muito mais complexa do que a leitura da publicação. Eu já cantei essa pedra lá para o Tiago, lá atrás, há muito tempo. Ele fala, não, mas a gente já fez. Eu falo, Tiago, meu filho, você não sabe, sentença é outro mundo. E porque são documentos completamente diferentes, não existe padrão, não existe nada, né? Cada juiz escreve de um jeito, enfim. Então, mas mesmo com toda a dificuldade, nós estamos caminhando. Então, acho que esse é o nosso projeto que está mais próximo ali de que a gente já consegue ver alguma coisa pronta dele também bem em breve. Temos outras frentes de inicial, temos algumas frentes de casar a parte de inteligência artificial com a questão dos dados. Isso é um negócio que, para mim, importantíssimo. É outra conversa. Aí dá mais uma hora de conversa a gente entrar nessa parte de dados aqui, mas é só para deixar registrado que existe todo um outro mundo de o quanto que a inteligência artificial pode auxiliar na visão de dados dos negócios, né? Isso em negócios mais evoluídos tecnicamente, em alguns meios, né? Isso já introjectado e faz parte do dia a dia, mas no mundo jurídico isso não é. Isso é um negócio que é bem incipiente ainda, então tem muita coisa que é possível fazer. Mas tem um outro negócio que eu acho muito interessante aqui, acho que vale comentar, que existe um outro mundo de possibilidades para os próprios advogados. Legal. Porque a inteligência artificial e as tecnologias de forma geral, elas não vão embora mais, né? Eu sei que tem muita gente que ainda tem um pouco de resistência, um pouco de medo, mas é um processo, todo mundo vai passar por ele e, em algum momento, vai ficar muito claro para todo mundo, ou pelo menos para a maior parte das pessoas, de que a inteligência artificial ela vai fazer parte do mundo jurídico de forma orgânica. Sim. E aí vai se abrir um universo de possibilidades para advogados que queiram explorar a inteligência artificial para o mundo jurídico. Isso é um negócio que muito pouca gente está olhando, mas a gente mesmo, por exemplo, quando vai ter que contratar um advogado para trabalhar nos projetos, a gente tem muita dificuldade de achar gente com perfil que tem essa visão, né? Que é uma visão mais lógica, uma visão até sistêmica também. Então, acho que aqui também, como possibilidades e coisas, o que tem pela frente, né? Eu enxergo isso muito claro. Existe aí um mundo inexplorado de possibilidades para o próprio advogado se tornar um profissional que viabilize o desenvolvimento desse tipo de solução. Uhum. Exatamente. Legal, fantástico. Perfeito, Daniela. Muito obrigado. Pessoal, a gente está se encerrando aqui agora. Acabou o tempo, 11 horas, certinho. Fomos precisos aí. Advogado fala muito, né? É um problema, eu sei, gente. Desculpa. Foi ótimo, né? Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Thiago. Denise, você quer falar alguma coisa? Queria agradecer, foi fantástico. A sessão vai ser gravada. Quer dizer, foi gravada. Eu vou mandar para vocês a gravação. Estou vendo o Vitor está pedindo aqui algumas sugestões. A gente vai mandar também um material na semana que vem para vocês, o caso de sucesso da Lia, né, Hugo? Sim. E eu mando tudo por e-mail e qualquer dúvida, estamos à disposição. Queria agradecer mais uma vez e desejar um ótimo dia para todo mundo.
Obrigado, Denise. Obrigada, pessoal. Denise, se precisarem de alguma coisa, podem me procurar aí também pelo meu e-mail. A Denise pode passar depois aí. Se tiver ficado alguma dúvida sem resposta aí, podem me procurar, sem problema. Estamos à disposição. Eu também me Pessoal, deixo à disposição. Uma última pergunta aqui. Sugestão de livros, canais e cursos para entusiastas de chá. O Thiago é o professor aí. Nossa, tem tanta coisa. Depende muito, né, de onde que a gente entra, né? Se for uma pessoa mais do direito, uma pessoa mais da computação. Tem muito curso bom na área de ciência da computação nessas plataformas, tipo Coursera. Em português tem uma plataforma que eu gosto muito, que é a da Alura. Tem muito curso bom. O pessoal é um pouco mais técnico, né? A gente tem alguns papas, né? Então, a gente tem o Andrew Ng também, que é um cara que escreve muito sobre inteligência artificial no mundo e como tá a adoção, que é um cara que eu gosto pra caramba de ler. Fora isso, é uma tecnologia que existe, você sempre está lendo, eu pelo menos leio muito artigo científico, muita coisa que está saindo recente para ver o que dá para fazer, o que é prático, o que ainda é estudo. Então, acho que tem esses pontos. Se quiser, uma coisa que pode fazer nesse primeiro momento eu costumo compartilhar muita coisa nas minhas redes sociais, escrever também em alguns blogs. Dá uma procurada, que lá de mim você vai acabar saindo para várias outras pessoas, porque é mais fácil do que eu listar todo mundo aqui, talvez, né, nessa fala. Perfeito, Thiago. É isso, pessoal. Se alguém quiser fazer mais uma última pergunta, mas estamos encerrando agora. Qualquer coisa, vocês podem mandar. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigada, pessoal. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Um beijo. Obrigada, pessoal. Bom dia. Tchau. Tchau. Abraço.